Você só precisa de duas coisas para ter sucesso na vida. Independente da sua visão de sucesso, todos os seres humanos buscam um certo grau de reconhecimento. Seja um reconhecimento social, seja um auto-reconhecimento, uma validação interna para algo que você está realizando, ou seja um sucesso propriamente financeiro, né, de um lado profissional. Mas todos nós buscamos esse tipo de sucesso. E existem duas questões fundamentais que são tão óbvias que às vezes passam despercebidas do nosso entendimento no nosso dia a dia. E quando eu percebi isso, foi quando eu realmente consegui, por exemplo, transformar uma ideia, né, que eu aqui trabalho com a minha arte de pensar. Então eu traduzo muitos conhecimentos, seja do hermetismo, da Kabbalah, da alquimia, dessas ciências ancestrais e ocultas por natureza, mas eu trago isso para uma via prática da nossa vida moderna. E essas duas coisas que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo foram que fizeram com que eu pudesse transformar uma ideia abstrata em algo concreto e faturar aí muitas centenas de milhares de reais de uma forma ética, né? Porque eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de sucesso, de você ter um reconhecimento em qualquer área. Então, quais são essas duas coisas? A primeira delas é algo que muitas pessoas falam, mas poucas pessoas entendem, que é o mindset, né? Então, o que é mindset? É o seu conjunto, vamos dizer, de crenças, é o seu conjunto de valores, é aquilo que formata a sua mentalidade. Então, se você tem uma mentalidade, por exemplo, empreendedora, você vai estar mais disposto a correr riscos, você vai estar disposto a fazer investimentos, por exemplo, ou às vezes a arriscar até mesmo um novo relacionamento, por que não uma nova forma de ver a realidade, um novo local para morar, ou até mesmo aquela sua arte que está engavetada, que eu sei que você tem aí um dom fenomenal que Deus te deu, e muitas vezes a gente não coloca, não exerce esses dons de fato no mundo, né? Então a primeira dica que eu te dou aqui é você precisa adequar o seu mindset para o seu objetivo, né, para o seu sucesso pessoal. Então, se o seu sucesso, por exemplo, é ser um terapeuta reconhecido, que é bem pago pelos seus serviços e que ajuda genuinamente as pessoas com a sua terapia que você aplica, você precisa adequar toda a sua mentalidade para este tipo de viés, né, de profissão. Então, o que eu diria nesse exemplo, né, você precisa, sim, ter uma ideia de que não é crime, não é errado você vender a sua arte, não é errado você cobrar pelo seu serviço, não é errado, por exemplo, você tentar negociar, às vezes com alguém que te chama no direct do Instagram ou alguma pessoa que vem até a porta do seu local de atendimentos e tudo mais. Então, por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que vêm até mim e elas me relatam esses tipos de medos, bloqueios, às vezes é uma insegurança interna. Será que eu dou conta? Será que eu consigo tirar, por exemplo, cartas de tarô para outras pessoas? Será que eu consigo, em outro exemplo, ter uma carreira próspera, né, fazendo algo tão disruptivo como uma terapia, ou como às vezes um autônomo, um designer, um tatuador, né? Uma pessoa que, enfim, faz algum tipo de arte diferenciada. Então eu vejo que assim, você precisa entender as dinâmicas do jogo que você está jogando, principalmente profissionalmente falando, né? E quando você entende as dinâmicas de um jogo profissional, que é a sua área de atuação ou o seu macroambiente, né? Existe um conceito que o Adam Smith traz isso de uma forma mais abrangente, que é um conceito de economia, que é a macro e a microeconomia. Então a gente vai ter muitos pensadores econômicos que vão trazer isso aqui. Não é papo para esse vídeo, mas por que eu preciso falar disso? Porque a sua microeconomia, que é os seus interesses, as suas questões pessoais, seus investimentos, o seu caixa que você tem, vamos dizer, para fazer acontecer esse seu projeto, ela precisa estar também alinhada com uma macroeconomia. Então, se você é músico de rock progressivo e você mora numa cidade de interior que é majoritariamente de cultura agrícola, né? Tem muitas plantações, muito agropecuária naquele local. Será que as pessoas vão querer consumir uma banda ou um músico, né, de rock progressivo? Talvez não. Então a macroeconomia do local não é condizente com o seu interesse particular. Então veja que isso tem um aspecto de importância. Então
ajuste o seu mindset para que você consiga entender essas dinâmicas e para que você consiga compreender algo para além da sua bolha, ou seja, alinhe as necessidades internas com as externas, né? Alinhe as suas expectativas internas, melhor dizendo, com as necessidades externas, porque isso vai gerar uma certa harmonia, né? Ou vai te fazer economizar tempo para certas questões, principalmente profissionais. Para um lado mais pessoal, por exemplo, se você é uma pessoa que já trabalha com aquilo que você gosta, mas por muitas vezes você tem um lado consumista, que é muito forte, né? Então, Yuri, eu consumo tudo o que eu ganho, eu não consigo guardar R$100 na minha conta, que eu vou lá e compro uma roupa, ou compro alguma outra coisa, um cristal, alguma coisa que me chama a atenção. Então veja que nesses casos é super importante você olhar para esse seu sistema, né, o seu mindset, para que você consiga observar aonde você precisa mudar, o que você precisa, quais as crenças, os valores, o que você realmente precisa ter estabelecido para conseguir economizar aquele dinheiro, para conseguir se livrar de um mau hábito ou para conseguir, inclusive, ter esse sucesso profissional dentro da sua carreira. Então veja que o mindset, ele não é essa coisa leviana que falam, mas ele é o modo operante, ele é o seu software, né, do seu computador interno, é o jeito que você vê a realidade, é o jeito que você interage com a realidade, é o jeito que você acredita que a realidade funciona. Ou seja, eu acredito que a realidade não é, por exemplo, você enriquecer trabalhando muito, né, suando e força bruta. Para mim, isso não é a minha realidade. Eu não vejo um processo de riqueza, de sucesso assim. Muito menos um processo de riqueza onde você vai esperar que o universo traga as oportunidades para você. Porque eu acho que isso é uma certa ingenuidade das pessoas de acreditar que a lei da atração vai funcionar nesse local. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser que sim. Para algumas pessoas, talvez a sua crença seja tão poderosa e elas estão num local, num ambiente, né, coerente com tudo isso, que as coisas realmente acontecem. Assim, sem esforço nenhum. Mas para a maioria das pessoas, a gente precisa também ter esse esforço. E aí entra o segundo ponto desse vídeo, que é a segunda coisa importante, além do mindset, que você precisa ter, que é o seu skill set. Então, o que é um skill set? Skill são habilidades em inglês, né? Mind é mente, então set é conjunto. Então, mindset, skill set. O skill set, ele vai ser o seu conjunto de habilidades para determinada função. Ou seja, eu sou um músico, então quais habilidades eu preciso ter para ser um bom pianista, para ser um bom cantor, para ser um bom, sei lá, guitarrista? Eu preciso ter um conjunto de habilidades, mas além das habilidades motoras para tocar um instrumento, para cantar, o que eu preciso mais? Eu preciso ter habilidade talvez de composição, eu preciso ter uma habilidade de conseguir tirar uma música, de decorar a música, de memória, eu preciso ter uma habilidade de desenvoltura no palco, se a minha ideia é fazer shows, ou eu preciso ter uma habilidade de fazer uma abordagem de vendas, né? Se eu quiser vender, por exemplo, serviços de estúdio ou coisas do gênero. Então veja que você precisa desenvolver o seu skill set além do seu mindset. Isso eu diria que é quase mais importante. É lógico que o software ele precisa estar bem redondo, né? A sua mente ela precisa estar realmente afinada com aquilo que você está querendo na sua vida, mas você também precisa de um conjunto de habilidades que seja coerente com isso que você quer atingir na sua realidade. Se você é um terapeuta holístico e quer ganhar muito dinheiro, o que você precisa ter? Primeiro, mindset adequado para esse tipo de profissão, para que você esteja disposto, por exemplo, a arriscar, a fazer às vezes um conteúdo, a abordar certas pessoas, a fechar vendas também quando as pessoas te chamam, a não ter medo de se vender. Legal. Segundo ponto, skill set. Quais habilidades você precisa para fazer tudo isso? Você, além de ser o terapeuta, você precisa saber também um pouco sobre negócios, um pouco sobre como escalar valores, como se valorizar, como buscar novos clientes, como fechar a agenda,
como automatizar certas coisas para que você não precise ou de uma secretária ou de despender seu valioso tempo, né, enquanto você poderia estar fazendo consultas para marcar, agendar coisas ali na sua agenda. Então, você precisa ter esse skill set muito bem desenvolvido. Você precisa, às vezes, ter uma finesse, né, de saber ler o seu paciente, de entender o que ele precisa. Então veja que as habilidades, e também em conjunto com o mindset, elas formam uma coerência que sim vão te fazer ter muito mais sucesso na sua vida. E vamos lá, vou dar aqui um mapa que funcionou para mim e com certeza vai funcionar para muitas pessoas que assistirem esse vídeo. Se você quer trabalhar, né, escalar o seu negócio na internet, que eu hoje em dia vejo como uma das grandes possibilidades modernas dessa nossa nova era, é justamente você poder morar aonde você mora e conseguir atender pessoas, conseguir distribuir seu conhecimento, conseguir vender os seus produtos de onde você estiver no mundo. Então, a melhor forma de você fazer isso é, em primeiro lugar, você definindo a sua narrativa, ou seja, o que você vende de fato, como você se mostra para as pessoas, como você mostra o seu serviço, o seu produto, né? Porque essa narrativa, ela não envolve apenas a sua logomarca, ou sei lá, suas roupas, o jeito que você fala, sabe? Isso faz parte da comunicação? Faz parte. A ideia de comunicação é muito importante, talvez uma das coisas mais importantes, que é você saber comunicar, estruturar, né, as suas ideias e realmente atingir as pessoas que precisam escutar aquilo. Mas a ideia de fazer uma narrativa vai fazer com que a pessoa conecte com você. Então, observe as pessoas que você admira, observe os criadores de conteúdo, observe os terapeutas, observe os seus professores, observe as pessoas que você sente uma confiança e veja as características, os pontos de abordagem, o que essas pessoas falam e como elas abordam determinados temas que te fazem confiar de fato nelas, porque isso provavelmente é o que te conectou, é a história por trás do conhecimento, né? Então, quando você vai olhar, por exemplo, para Hermes Trismegistus ou para Jesus Cristo, um exemplo mais que todo mundo conhece, assim, né? Quando você olha para esse ser, você não vê ali apenas as características e habilidades e o jeito que ele pensava, você vê toda uma história, você vê um conjunto de valores, você vê um senso de moral profunda que conecta com a tua. Então você vai começar a ter uma ligação maior, né, com aquela ideia de mundo, com aquela visão de realidade e confiar, consequentemente, mais naquela pessoa pelo que ela aborda e como ela aborda aquilo. Então crie a sua narrativa, comece a prestar atenção nisso. Em segundo lugar, traga essa narrativa para o seu branding, né, a sua marca pessoal. E eu diria que você está todo o tempo se vendendo, né, seja numa conversa informal com amigos ou com pessoas do trabalho, ou até mesmo com uma conversa profissional, né, uma reunião de negócios, ou com os seus familiares mesmo, né, cônjuges e filhos e pessoas próximas a você, que você está, sim, sempre construindo uma marca. E as pessoas que estão conversando com você também estão se envolvendo e participando dessa sua construção. Então sim, você é uma média dessas pessoas que você convive, você assimila, né, a simbiose mental que você tem com todas essas pessoas, forma todo o seu mindset e isso forma o espectro de realidade que você vive. Então, eu diria que você precisa construir essa narrativa, ter os seus valores, virtudes muito bem firmados, para depois entrar nessa construção de imagem, né, da sua marca pessoal, seja o seu jeito de se vestir, sua comunicação, a sua postura, as coisas que você fala ou as coisas que você não fala também, isso faz parte da sua narrativa, da sua marca em si. E você precisa entender como as pessoas que estão conectando com você, ou que querem, ou que consomem o seu produto ou serviço, nesse caso mais profissional, elas querem consumir isso, porque eu acho que o grande pulo do gato em você ter sucesso, já estou saindo um pouquinho do tema do vídeo aqui, mas são dicas importantes para que você consiga orientar o seu mindset, skill set no local preciso, com intenção clara e verdadeira. E qual é a maior intenção quando a gente fala em local profissional, principalmente atendimentos, coisas do gênero? É a dor e a necessidade do outro. Você serve ao outro. Eu estou aqui servindo a você.
Você que é terapeuta, que é autônomo, que é profissional liberal, que é empreendedor, enfim, você que criou aí uma ideia, você deve servir a um determinado grupo de pessoas. E essas pessoas, elas têm as suas necessidades, suas dores, seus desejos, seu modo operante, suas crenças. Ela tem muitas ideias de mundo que você precisa conhecer. Então, conheça as pessoas que você está tentando vender algo ou que você está tentando, no caso, ajudar, né? Porque eu vejo um serviço consciente como um servir, de fato, para que o outro possa se curar, para que o outro possa evoluir, para que o outro possa prosperar de fato. Então, observe isso, né? Porque isso é o pulo do gato de qualquer pessoa de sucesso, é você entender as necessidades do outro e adequar a sua narrativa, o seu branding, a sua marca pessoal, o seu skill set, ele se adequa a isso. E é nesse momento que você começa realmente a ter, vamos dizer assim, um sucesso maior nesse lado profissional. E em um lado de relacionamentos, eu também diria que isso funciona, porque você entendendo as necessidades do outro, você não olha o outro, né, que você está se relacionando, com uma objetificação ou com um interesse próprio. Você olha de forma genuína, né, que é o verdadeiro eros de um relacionamento, por exemplo. É olhar para o outro desnudo das suas expectativas, mas como o outro é. Então isso é muito importante. Uma amizade, um relacionamento conjugal, ou até mesmo uma criação de um filho, né, pais e filhos, enfim, toda essa relação tem um pouco desse aspecto profundo também. E por aí vai, gente. Então eu diria que você precisa saber a sua mentalidade interna e harmonizar isso com o externo. Você precisa desenvolver habilidades, o seu skill set adequado às situações e muitas vezes adequar também as habilidades que você já tem a essas situações externas, as pessoas que realmente estão ali para consumir ou para serem servidas por você. Então eu particularmente vejo que é assim que a gente tem sucesso, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, tá? Me deixa aqui embaixo a sua opinião, o que você está passando nesse momento, quais são as suas dúvidas, dores, dificuldades, como é que você está lidando com todo esse lado e eu quero que você me fale se você gostou ou não também desse tema abordado, um pouquinho diferente do normal, mas é porque realmente muitas pessoas estão me pedindo sobre isso. Então eu resolvi abrir aqui um pouco o jogo com vocês. Deixa o like, se inscreve se você ainda não é inscrito e vamos nos vendo nos próximos vídeos. Um forte abraço, tchau, tchau.